Boas-vindas a esta análise técnica apresentada pela Ford College. Sabe, tentar comparar arquiteturas gigantes e complexas como a EVM e a SVM sem uma metodologia rigorosa é literalmente como tentar medir a estrutura de uma ponte usando uma régua de borracha. Os números até podem aparecer na tela, mas não vão fazer o menor sentido na hora do teste de resistência real. Na nossa aula anterior, a gente estabeleceu todo o enquadramento perfeito para essa análise comparativa. Então, agora chegou a hora de colocar a mão na massa e definir as nossas ferramentas e as métricas exatas. Vamos lá? A nossa planta baixa de hoje é bem direta e vai seguir 6 passos exatos. Primeiro, as 3 dimensões. Depois, a origem das evidências, a arte da normalização, o processo de avaliação, a lógica RPC na prática e, para fechar, os próximos passos. É assim que a gente transforma conceitos arquiteturais totalmente abstratos em dados rígidos e inquestionáveis. Começando pelo passo 1, as 3 dimensões da medição. Para que a nossa análise não vire um espaguete de dados indecifráveis, nós precisamos dividir o plano de medição em 3 gavetas mentais muito claras e organizadas: a execução, o estado e o runtime, ou tempo de execução. E é aqui que a mágica acontece. A gente pega toda aquela teoria e transforma numa taxonomia real e mensurável. Olha só, a gente vai da latência de transação ao throughput sustentado, passa pelo tamanho do estado e chega até a divergência de determinismo. Mas presta atenção num detalhe vital. Não basta dar um nome bonito para a métrica. É preciso estipular uma definição muito rigorosa, uma unidade exata, seja em milissegundos ou bytes, e regras claras de normalização. Porque sem essa padronização prévia, não estamos fazendo ciência, estamos só disfarçando especulação de engenharia. Agora vamos para a seção 2, a origem das evidências. Com o nosso mapa de métricas em mãos, a grande questão passa a ser onde a gente vai cavar para achar a verdade. Porque no ecossistema Web3, nem todas as fontes de dados nasceram iguais. A regra de ouro é priorizar as fontes primárias sempre. Usar Node RPCs, traces de execução e logs locais é basicamente o equivalente a estar lá na cena do crime, coletando a evidência no exato instante em que tudo acontece. Por outro lado, se a gente depende só de fontes secundárias, como Block Explorers ou APIs arquivadas, é como tentar desvendar o mesmo crime lendo o jornal do dia seguinte. Dá algum contexto? Claro que dá. Mas a precisão que a engenharia exige só vem mesmo do contato direto com a fonte primária. Avançando para a seção 3, a arte da normalização. É aqui que entra o nosso tradutor universal, feito para forçar o modelo de gás da Ethereum e o modelo computacional da Solana a entrarem exatamente no mesmo ringue para uma disputa perfeitamente limpa. Esse gráfico ilustra de forma brilhante o motivo pelo qual precisamos abandonar o uso de média simples em sistemas complexos. O relato baseado em distribuição de percentis é a única forma de ver a verdade estatística. O P50 ali representa o usuário médio num dia tranquilo. Já o P95 ilustra o sistema sob forte estresse de carga. E o P99 revela os casos extremos, aquela borda do abismo. Percentis mais altos expõem a realidade crua e imprevisível da latência, mostrando aqueles gargalos críticos que uma média simples varreria confortavelmente para debaixo do tapete. E para garantir que a nossa comparação seja perfeitamente justa, a aplicação de estratégias como a normalização por operação e por byte é indispensável. Isso cria uma base técnica em comum. Além disso, a gente separa a pontuação comparativa totalmente da medição bruta, assim, a evidência real fica lá, intocada, enquanto construímos um esquema de notas que pode ser ajustado para o que for prioridade para cada time de desenvolvedores. Entrando na seção 4, o processo de avaliação. Chegou a hora de sair do campo da teoria e construir de vez a nossa linha de montagem que vai processar esses experimentos com uma confiabilidade absurda. Esse fluxo de 5 etapas é o coração pulsante da engenharia reprodutiva. A gente começa com uma hipótese clara e crava as variáveis, passa para a configuração imaculada do ambiente de hardware, roda as tentativas de forma randômica e automatiza a coleta inteira, justamente para ter certeza absoluta de que não vai haver falha humana de transcrição no processo. E por último, rodamos a análise matemática dos percentis. Seguir essa esteira à risca garante que os arquivos fiquem arquivados em estruturas imutáveis e sempre auditáveis. Seção 5. Lógica RPC na prática. Afinal, como a gente escreve um script de medição capaz de arrancar respostas precisas interrogando os nós dessas blockchains diretamente? Não precisemos nos perder em um labirinto de sintaxe de código agora. O foco absoluto deve estar na sequência de ações. O script consulta continuamente os endpoints RPC em busca do número de bloco na EVM ou do slot na Solana. Depois,
Ele compara a diferença entre eles e amarra isso aos tempos exatos que o relógio da máquina local registrou. No fim das contas, toda essa evidência bruta é imediatamente despejada em um arquivo CSV, trancada a 7 chaves, para a gente rodar a análise distributiva mais tarde. E, finalmente, seção 6, próximos passos. O nosso trabalho na prancha de desenho acabou, e nós finalmente temos um plano defensável pronto para ir direto ao laboratório. Tem uma frase que resume isso com perfeição. Um plano de medição rigoroso é o artefato definitivo que transforma debates técnicos tribais em engenharia baseada em evidências. É exatamente isso. Com este projeto estrutural finalizado, na nossa próxima etapa prática, nós vamos preencher aquelas tabelas de estado e execução da arquitetura que avaliamos. Muito obrigado por acompanhar mais este Explainer da Ford College. Acessem ford.college para descobrir mais materiais incríveis para dominar os princípios da engenharia na Web 3. E para o nosso próximo passo no laboratório, fica a provocação central. Quando os números brutos finalmente começarem a surgir nos arquivos CSV, será que aquelas lendas do mercado sobre quem é a rede mais veloz ou mais barata vão mesmo se sustentar frente à realidade implacável dos dados? Vamos descobrir juntos. Até lá!